Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu tenho um convidado para lá de especial. Estou falando aqui do Renato Rodrigues. O Renato Rodrigues, só vou falar a ponta do iceberg. Ele é o presidente do conselho da Rede ILPF. Ô, Renato, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? E aí, Carlão, prazer imenso estar aqui, te acompanho há muito tempo, estou muito feliz de participar do seu programa, vai ser uma conversa muito boa. Pois é, eu estou feliz aqui. Já falei para vocês, eu apresentei ele como presidente do conselho da Rede ILPF, então vale a pena eu falar um pouquinho sobre a Rede ILPF, que eu conheço, né? Que tem um monte de gente boa, tem a Embrapa, o Renato é pesquisador da Embrapa, tem a John Deere, nosso querido Paulo Herman, com quem eu aprendi a entender e admirar o ILPF. Vou contar um pouquinho esse caos aí daqui a pouco. O Bradesco, a Soesp, lá do querido Itamar, o Bradesco, mandar um abraço para o Roberto França, para todo mundo, a Singenta, grande André Dias, a Septis e a Cocamar, dos nossos queridos amigos. O pessoal, o Luiz Lourenço é uma inspiração também, só tem gente que é inspiração aqui nessa rede LPF. Que show! Como é que um caboclo com o seu layout, novinho assim, 40 anos de idade, mas parece 30. Como é que você chegou a ser presidente dessa rede LPF? É isso que eu quero. O povo deve estar doido para saber, viu, Renato? E carioca ainda, hein, Carlão? Nascido e criado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eita, nós, hein, Renato? Renato, é o Então, seguinte, para responder essa pergunta minha, você pode contar um pouquinho a sua história aí, viu? Fica à vontade. obrigado, Carlão. Realmente, assim, é um prazer imenso, já vou fazer 5 anos como presidente do Conselho Gestor da Rede. Fui convidado inicialmente pelo, então, presidente da Embrapa e meu grande amigo e grande mentor, Maurício Lopes, e pelo Ladislau Martim, que era o diretor de pesquisa na época, né? Outro grande amigo também, grande inspiração. E aí tive o prazer de conhecer o Paulo Herman, né? Na primeira reunião, eu fui lá para Indaiatuba conversar com o Paulo, aí ele me levou para almoçar. E aí tem um caso, esse primeiro contato com o Paulo foi muito legal, porque a gente saiu para almoçar e aí ele falou um pouco sobre a rede e tal, e aí ele falou assim, me fala de você agora, quero te conhecer. E aí eu comecei a falar, né, currículo, basicamente. Ele, não, isso eu já vi, eu quero que você me fale de você, quem é o Renato? Aí, beleza, eu comecei a falar, e aí a gente se deu bem logo de cara, né? Então, assim, apesar de eu ser carioca, né, e ter sido nascido e criado no Rio, desde sempre eu frequentei o ambiente rural, né? Meu avô tinha um sítio aqui no estado do Rio de Janeiro também, e foi com quem eu aprendi a gostar do agro, né? Então, até em homenagem a ele faleceu há 3 meses agora, e foi o cara que me ensinou a lidar com o agro, e muito por conta do Globo Rural. Na época, a gente assistia muito, assim, domingo de manhã, sempre gostei muito de cozinhar com ele, então sempre foi aquela coisa ali, aquele momento ali de neto e avô, e isso sempre foi muito legal. Então, apesar de eu ter sido, de eu ser formado em biologia também, né, foi um curso que não é tão diretamente ligado ao agro, mas é um curso muito amplo, que dá muitas possibilidades. Fui fazer meu mestrado e o doutorado em geoquímica ambiental, e aí fui trabalhar na Amazônia desde cedo, e aí comecei a me apaixonar ali também pelo lado né, da vegetação, da preservação. E aí, quando eu fui essa coisa de juntar os dois, a produção e a preservação, sempre foi muito forte assim na minha cabeça, né? Porque como eu tinha esse passado, né, do meio rural, onde meu avô produzia e tal, e pela universidade eu aprendi muito essa questão da preservação, e aí cair na rede LPF foi muito natural, né? Porque o Paulo sempre fala, né? Produzir e preservar é possível. Então eu não podia estar mais enquadrado ali nesse meio do que isso. Então tem sido um aprendizado muito grande, né? Trabalhar com essas feras aí é só aprendizado, e um ambiente muito bom de trabalho, com muito respeito, com muita troca de conhecimento entre as empresas e entre as pessoas que fazem parte ali, né? A gente tem 2 instâncias na rede, na verdade. O Conselho Gestor, que eu sou o presidente, e a gente tem a Assembleia,
né, onde o Paulo é o nosso chairman, e aí coordenando o trabalho com as empresas todas. Então, é um aprendizado gigante fazer parte disso tudo. Renato, deixa eu te falar uma história aqui. Eu tive uma vez eu era diretor lá da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, e acho que chamava Santiago, um dos diretores era da John Deere também, e nos levou e nós fizemos uma reunião na sede na sede da John Deere, lá no mesmo problema, talvez na mesma sala de reunião aí que o Paulo te atendeu lá, e eu entrei na sala de reunião bem cético, eu era meio cético quanto a esse negócio de LPF, eu achava que parecia um pouco de falta de foco, que se o cara não faz, né, uma coisa bem feita, como é que ele vai fazer 3, 4, 5 coisas bem feitas? Mas depois o Paulo pessoalmente nos recebeu lá e fez uma apresentação. E depois da apresentação do Paulo, que foi bastante objetiva, eu saí de lá como um dos maiores defensores do ELPF que a gente tem notícia aqui, viu? Então, realmente, o Paulo ele é um cara apaixonadíssimo pelo tema e entende uma barbaridade. Depois disso, eu tive a Imprudente, estive falando com o João K., estive na fazenda do Carlos Viacava. Ou seja, esse é um assunto bastante gostoso de falar, até porque é um negócio impressionante. Eu tenho clientes aqui com uma carpa agropecuária da Fazenda Cibrapa, eles estão começando com esse negócio de integração lá, e o tanto que isso aumenta a produtividade. O cara, de repente, descobre um mundo novo na fazenda. É por aí, né, Renato? Exatamente. E assim, é muito legal quando a gente vê, como você falou, né, estava cético no início, e essas pessoas que são convertidas acabam virando grandes defensores, né? Na rede a gente brinca que tem o vírus da ILPF, né? Mas aí o vírus bom, né? A gente está no momento que é ruim falar de vírus, mas o vírus da ILPF é aquele vírus bom. A gente fala que tem um mosquitinho ali, que se esse mosquitinho te picar, você vira defensor nato da ILPF. E é impressionante assim, a quantidade de benefícios que a gente vem descobrindo ainda da ILPF, né? O mais legal é isso, que é um sistema em permanente evolução. Então, você falou aí o João K., ele, o Homer Aidar, aquela turma lá atrás, começou o sistema lá pelo sistema Barreirão, até chegar no que é a ILPF hoje, e inicialmente como uma estratégia para recuperação de pastagens degradadas, né? Viabilizar a produção onde o solo era muito pobre ou a gente não tinha condições adequadas para produzir, e chegar até hoje, né? Então, recentemente eu tive em Goiás, eu rodei bastante alguns dias atrás ali no estado de Goiás, na região de Quirinópolis, Rio Verde, e eu pude visitar tudo muito próximo, 3 fazendas de tamanhos completamente diferentes, perfis completamente diferentes. Uma fazenda de 48 hectares, né, um pequeno produtor, Seu Nego, lá em Quirinópolis. Uma fazenda intermediária, né, do Abílio Pacheco, nosso querido colega da Embrapa Florestas, pesquisador da Embrapa, também produtor. Então, ele tem uma fazenda de 250 e uma de 300 hectares ali na região. E o Grupo Ouro Branco, absolutamente fantástico o processo de gestão deles, que tem mais de 40 mil hectares de integração lavoura-pecuária. E é impressionante como a gente vê que o sistema se adapta a todos esses tipos de produtor, extraindo o que cada propriedade pode oferecer de melhor. Então, o legal da ILPF é que não é uma coisa imposta, não é uma coisa fechada, uma tecnologia que o produtor tem que seguir ali, como a gente fala, né, receita de bolo. Não é isso. O produtor vai ter que estudar bem o que ele tem dentro da propriedade, estudar o entorno, o mercado, o que vale a pena ele plantar, né? Está com preço melhor? Vai plantar a cultura que está com preço melhor. A madeira está com preço bom esse ano, já está em ponto de corte? Corta a madeira. Então, ela oferece uma série de vantagens específicas para aquela propriedade. Por isso que a gente fala que a capacitação do produtor é tão importante. Ele precisa entender do negócio, porque realmente ela traz muitos benefícios, mas ela causa um impacto também na gestão da propriedade. O produtor, se ele tem uma atividade só e ele passa para 2, 3, às vezes até 4 ou mais, ele precisa aprender a fazer essas novas atividades, né? Isso muda muito a gestão da propriedade. Mas os benefícios,
tanto econômicos, quanto sociais, quanto ambientais, são surpreendentes. Você sabe que eu estou lembrando aqui agora que em 2020, lá no começo, março de 2020, eu me lembro que eu tinha já feito uma engenharia total na minha agenda aqui. O Paulo, o Chiquinho Maturro, na época, eles exigiram para você, Carlão, você tem que ir no dia de campo lá em Goiás, que vai ser lá, acho que era dia 20 de março de 2020, por aí. Acabou que eu tinha feito toda a engenharia para conseguir estar lá presente, mas não tive oportunidade porque nós fomos interrompidos aí pela pandemia. E eu queria que você contasse para mim o que eu perdi nesse dia de campo, de não ter ido, né? O que essa, especificamente falando da Santa Brígida, o que eles fazem de diferente um pouquinho, só para a gente trazer essa conversa aqui mais para o chão de fábrica, aqui, para o pessoal entender que isso efetivamente funciona e funciona para valer, como você acabou de falar, em qualquer tipo de fazenda, né? Sim, foi uma pena, a gente teve que cancelar o dia de campo em cima da hora por conta da pandemia, mas se Deus quiser, ano que vem, 2022, a gente vai voltar a ter o dia de campo. 2021 a gente também não conseguiu fazer, mas 2022 a gente vai conseguir fazer. Então, a Santa Brígida é uma fazenda icônica, né, para esse movimento todo da ILPF, como a gente tem outras fazendas também que têm o sistema ILPF muito avançado. Mas como a gente tem esse dia de campo na Santa Brígida, vamos contar um pouquinho a história dela. Vou te dar um primeiro número que já mostra a importância do sistema. Em 2006, antes da fazenda começar a fazer a ILPF, ela tinha um prejuízo de R$ 350 por hectare, ano. Então, é uma fazenda que estava dando prejuízo, ela estava operando no vermelho. Outro dia, a Marise me ligou, feliz da vida, e tá para contar o resultado da última safra. R$ 7.000 positivos por hectare ano. Então, você passa a ter um sistema de produção extremamente rentável, muito eficiente, com todos os aspectos ambientais também muito forte. A gente está agora construindo um projeto, falar aqui em primeiríssima mão, a gente está construindo um projeto para começar a quantificar e comercializar os créditos de carbono provenientes do sistema ILPF. A Santa Brígida é uma das fazendas que vai entrar no nosso programa piloto e isso vai ter um futuro bastante interessante. Então, a Santa Brígida ela saiu de uma fazenda que era basicamente uma pastagem toda degradada, né? A história da Marise é muito legal, como ela mudou a gestão da fazenda, e aí levando para dentro da fazenda a Embrapa, a John Deere. A rede LPF basicamente nasceu dentro da Santa Brígida, né, dessa experiência, porque ali ficou comprovado que a união entre esses esforços, né, do produtor com o setor público, o setor privado, daria muito resultado, e hoje a Santa Brígida é o que é. E aí uma história muito interessante que o seu Luiz Lourenço da Cocamar sempre conta também, eu vou me apropriar um pouco da história dele, é que quando ele descobriu a Santa Brígida, ele estava buscando uma solução lá para o Arenito, Caiuá, né? Um solo com muito pouca argila, pobre, difícil de produzir. Em algumas áreas ali chega a 4%, 5% de argila só no solo. E aí ele viu a ILPF, ligou para o Paulo. Eles ainda não se conheciam pessoalmente, mas ele falou: eu quero conhecer esse sistema e tal. E os vizinhos lá da Santa Brígida também eram muito céticos em relação ao que estava acontecendo ali na fazenda, né? E aí o seu Luiz Lourenço pegou 3, 4 ônibus, encheu de produtor e cooperado da Cocamar e foi todo mundo lá para Ipameri. E aí foi muito legal porque surtiu o efeito duplo, porque os vizinhos lá da Santa Brígida viram o pessoal lá de Paraná e falaram assim: pô, os caras estão vindo do Paraná até aqui para aprender com ela, esse negócio deve funcionar, a gente tem que olhar isso com bons olhos. E aí os paranaenses ficaram super impressionados com o que viram lá e começaram a produzir lá no Arenito. E hoje a gente vê fazendas com produtividades espetaculares de soja, milho, pecuária, lá em cima do Arenito. Tem fazenda produzindo 120, 130 sacas de soja por safra num terreno muito arenoso.
Então, e aí essas boas histórias foram se multiplicando pelo país até a gente chegar à área que a gente tem hoje. Então, de 2005 a 2020, a área de LPF no Brasil cresceu de menos de 2 milhões de hectares para mais de 17 milhões de hectares. A gente já está falando em quase 10% de toda a área de pastagem do Brasil. Então, a LPF já está ficando bem representativa no país. Que espetáculo, hein, rapaz? E não para de crescer, né? Porque cada vez que eu vou falar sobre LPF, parece que esse número aumenta, né? Quando eu comecei a falar, acho que eram uns 10 milhões aí, já estava bem avançado, mas parabéns aí, tá, né? Esse negócio impactou tanto as fazendas que usam, como também acho que acabou impactando a própria rede LPF, que houve aí uma transformação do que era uma parceria público-privada, e agora parece que é um pouco diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a rede LPF hoje. Legal. Então, a rede nasceu como rede de fomento à ILPF, foi o primeiro nome dela. Ela foi criada oficialmente em 2012, e aí de 2012 a 2018, essa rede de fomento era uma parceria público-privada, era um projeto com a gestão da Embrapa, que era basicamente para fazer transferência de tecnologia. Então, durante esse período, foi muito importante fazer essa difusão da tecnologia, divulgar ao máximo o que era a ILPF. Quando a gente chegou em 2018, a gente viu a necessidade de mudar e criar uma natureza jurídica própria para a rede LPF. Foi aí que nasceu, então, a Associação Rede LPF, com a Embrapa e mais 6 parceiros privados, né, que foram esses que você citou, e a gente começou a diversificar também a atuação da rede. Então, hoje a rede continua fomentando os projetos da Embrapa. Agora, ainda nesse segundo semestre de 2021, a gente vai lançar um edital interno da Embrapa de projetos, e aí não só de transferência de tecnologia, mas também a pesquisa. E a rede começou a também captar e executar projetos. Então, hoje a gente tem projetos de pesquisa, de transferência de tecnologia, em parceria com governos estrangeiros. Então, a gente tem parceria com o governo britânico, o governo alemão, o governo francês, e estamos só começando ainda. A gente tem uma meta muito ousada, digamos assim. Até 2030, a gente quer dobrar a área de LPF no Brasil, a gente quer chegar a 35 milhões de hectares, e é muito interessante porque não só a rede como instituição está se preparando para isso, mas também as próprias empresas associadas e outras empresas também, né? Não só as associadas, mas outras empresas do agro estão se preparando para isso. Até 2030, de desenvolver novas metodologias, novos sistemas de produção e tudo que acompanha esses sistemas de produção, como, por exemplo, manejo integrado de pragas, novas variedades de planta e de animais adaptados aos sistemas de LPF e difundir essa tecnologia para o país inteiro. Eu queria colocar o seguinte: o ex-ministro Alisson Paulinelli, que está sendo candidato ao Prêmio Nobel da Paz aí pelo trabalho que ele realizou, e eu sempre gosto, eu até falei isso para ele no dia que ele deu uma entrevista aqui para nós, enfim, sempre digo isso, né? Ele, vamos dizer assim, a gente torce para que ele seja o eleito, e ele seria eleito por tudo aquilo que ele já fez para nós, ou seja, pelo que está no retrovisor. Mas eu sempre costumo dizer que a cabeça dele é tão extraordinariamente inovadora que ele merece também ganhar um Prêmio Nobel da Paz por aquilo que ele está enxergando no para-brisa, né? Por aquilo que ele vê no futuro, né? E uma das coisas que ele fala que são alavancas para fazer o nosso agronegócio, a nossa agricultura cumprir a missão dela de alimentar todas as pessoas que o mundo pleiteia que a gente alimente, um dos pilares que ele fala é justamente a integração lavoura, pecuária e floresta. Eu queria que você comentasse um pouquinho, quer dizer, falasse um pouquinho de futuro. Você já deu uma pista aí, 35 milhões em 2030, mas como é que é isso? O professor Alisson Paulinelli tem razão no estudo? Com certeza. E, Carlão, eu falo que eu sou muito sortudo na vida de encontrar muitas pessoas, né? E eu tenho a honra aí também de ter o Alisson Paulinelli como um grande mentor, e eu tive o privilégio de escrever com ele
um capítulo de livro sobre o livro Desafios do Agronegócio Brasileiro, editado pela OAB de Minas Gerais, e eu e ele escrevemos juntos um capítulo exatamente sobre ILPF. Então, foi um privilégio imenso trabalhar com ele, e ele tem toda a razão. A ILPF é um sistema extraordinário que só tem... que vai crescer muito aí nos próximos anos. O que eu vejo também como possibilidades e como caminhos muito prováveis até 2030 são a certificação das propriedades, e aí principalmente com o ILPF, e a gente criar mercados diferenciados para esses produtos. Então, eu vejo muito isso no primeiro momento. A gente tem conversado muito com representantes do governo brasileiro em outros países. A gente tem dois exemplos muito bons. O embaixador Marcos Galvão, que está representante do Brasil na Organização Mundial do Comércio, está lá na União Europeia, desculpa, em Bruxelas, e o nosso embaixador Roberto Jaguaribe, embaixador do Brasil na Alemanha. São duas pessoas fantásticas, duas cabeças brilhantes, que a gente vem conversado muito para essa questão de mercados baseados em produtos diferenciados, né? Então, o Brasil tem a capacidade de ser, de fato, uma grande potência agroambiental, a maior potência agroambiental do planeta, desde que, além da produção, cuide dos seus recursos naturais, né? Então, desmatamento é o primeiro dele, não pode acontecer desmatamento ilegal. E quando a gente une preservação ambiental e produção de alimentos de forma sustentável, como a ILPF, a gente cria todo um mercado diferenciado para esses produtos. Então, no primeiro momento, eu vejo essa possibilidade de mercados diferenciados para produtos de ILPF, e no futuro, aí pensando aí até 2050, eu já acho que esses diferenciais vão se tornar mecanismos até de exclusão de mercado. Quem não tiver preparado, quem não tiver produzindo de forma sustentável, vai acabar ficando de fora desse mercado. E por isso que a gente quer difundir ao máximo essa tecnologia. É claro que não é só a ILPF, né? A gente tem outras tecnologias, sim, claro, outros sistemas de produção sustentáveis, mas a ILPF é o que a gente vem considerando como aí a nossa cereja do bolo, é o que de fato torna o Brasil um país diferenciado na produção agropecuária, conciliado com a preservação ambiental. Para a gente não dizer o seguinte, eu queria saber de você o seguinte: o produtor, quando a gente fala preservação, e até o Evaristo de Miranda tem bastante dados sobre isso, de como o produtor preserva dentro das propriedades, até em função do nosso Código Florestal exigir, ou seja, eu queria saber de você se está longe o tempo que o produtor vai receber por tanto que ele preserva, né? Segundo o Evaristo, 48% do território brasileiro é preservado dentro das propriedades privadas, né? E você é otimista quanto a isso? O Brasil vai poder, o produtor rural vai receber por isso crédito carbono, enfim, seja lá de que maneira for? Então, Carlão, a gente tem uma questão aqui, que é o mercado de carbono, ele preconiza que a ação do produtor para receber crédito de carbono, ela precisa ser adicional à legislação do país. Como o Brasil já tem uma lei muito restritiva em relação à produção, né, à ocupação do território, pela área que o produtor já preserva como reserva legal e área de preservação permanente, eu não vejo possibilidades muito concretas dele ter créditos de carbono por ali. Por outro lado, a gente tem a possibilidade real, concreta e muito próxima de acontecer, a gente vem trabalhando muito nisso, a geração de créditos de carbono pelos sistemas produtivos. A ILPF, por exemplo, é um sistema que sequestra carbono no solo, sequestra carbono na biomassa, usa menos nitrogênio sintético, então diminui as emissões de óxido nitroso, fornece alimento de melhor qualidade para o gado, e isso também reduz a emissão de metano por fermentação entérica. Então, através de um sistema sustentável, ele vai conseguir gerar o crédito pela atividade produtiva dele. Mas pela área de preservação permanente e reserva legal, por não ser adicional à legislação brasileira, eu acho um pouco provável.
Ô, Renato, show de bola, cara. Você não dá cuidado de jeito nenhum, viu? Eu não sei como é que eu demorei 4.300 entrevistas para trazer você falar aqui no Fala Carlão, viu? Isso é uma falha lamentável, mas é sempre bom a gente, vamos dizer, corrigir essas falhas. E é o seguinte, corrigindo essa falha, eu queria que você fechasse falando o seguinte: você é um cara que, enfim, foi secretário de Inteligência, Relações Estratégicas, você entende um pouco de governo, é pesquisador da Embrapa, trabalhou na ONU. Eu queria saber o seguinte: que imagem você viu do Brasil e do agronegócio brasileiro lá fora? E qual é a imagem real que você acredita que hoje exista do Brasil lá fora? Carlão, esse é um ponto muito importante, que a gente precisa trabalhar sempre. Uma vez eu vi uma entrevista com um ex-presidente da Coca-Cola, perguntaram para ele qual era o segredo da Coca-Cola, que há 150 anos já era número 1 em refrigerante. Ele fala: a gente não fica um dia sem falar do nosso produto, sem mostrar a nossa imagem. O Brasil precisa mostrar melhor a imagem do agro. Então, o Brasil não pode ser punido internacionalmente por conta de práticas criminosas como desmatamento ilegal. Então, é preciso separar muito isso, né? O que é desmatamento ilegal, o que é crime ambiental, precisa ser combatido, e aí, internacionalmente, os países precisam entender, né? Ver que o Brasil está fazendo alguma coisa para punir isso, e aí construir a imagem com o que o Brasil tem de bom. Então, acho que a ABAG está fazendo um trabalho super legal de comunicação, de divulgação das boas práticas agropecuárias no Brasil, a Apex também, mas a gente precisa falar sempre. Então, a gente tem muita coisa boa e a gente tem que focar nessas práticas sustentáveis, positivas, que o Brasil tem, corrigindo problemas ambientais que ainda persistem no Brasil. Só assim a gente vai conseguir fazer com que os países, Europa, Estados Unidos, principalmente, vejam o Brasil como uma grande potência agroambiental. Eu não tenho dúvidas de que essa é a grande vocação do Brasil. Cuidar do meio ambiente. A gente tem a maior floresta tropical do planeta. Dia 5 de setembro foi o Dia da Amazônia, maior floresta tropical do planeta. A gente tem Cerrado, a gente tem Caatinga, a gente tem Pantanal, Mata Atlântica, e tem isso bem preservado, tem muita coisa bem preservada aqui, e ainda sendo um grande player do agronegócio, né, com produção, exportação. Então, é assim que eu acho que o Brasil precisa ser reconhecido internacionalmente. Maravilha. Ô, Renatão, você é um craque. Eu quero te deixar assim, portas abertas aqui do Fala Carlão para você. Obrigado. Foi uma honra muito grande você ter aceitado o convite para falar aqui com o nosso público, viu? Carlão, o prazer foi todo meu. Sempre que quiser, estou às ordens, só chamar que a gente volta aqui e conversa mais com o maior prazer. Maravilha. Pessoal, e vocês que não gostam de acompanhar vídeo, que estão cansados de ver minha cara no vídeo, preferem só ouvir, então você é o seguinte: vai lá em todas as plataformas de áudio mais importantes, aí você vai encontrar também o podcast Radar Agro do Grupo Public, e o Fala Carlão é uma lá das playlists, você vai encontrar esta e outras tantas entrevistas lá no podcast do Fala Carlão. E também agradecer você que acompanha a gente aí pelas redes sociais. Nós estamos presentes no nosso canal aqui no YouTube, nosso canal no Facebook, no nosso canal no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, enfim, a todos vocês que seguem a gente nos nossos canais, por favor, muito obrigado. E não se esqueça, se você está no YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve lá, aperta o sininho para você receber as notificações. Afinal de contas, você não vai querer perder uma entrevista como essa aqui do Renato Rodrigues, que é o cracaço. Ele é um craque. Vocês viram aí, gente. O cara não dá cuidado de jeito nenhum. Ele é presidente do conselho da Rede ILPF. Ô, Renato, obrigado. Eu espero que você compartilhe com toda a sua rede aí essa entrevista, viu? Com certeza, Carlão, com o maior prazer. Grande abraço, foi muito bom estar aqui com você. E mandar um abraço também para todo o pessoal lá da Agro Revenda, que é a nossa plataforma de distribuição, plataforma de informação da distribuição agro. Valeu, gente! Fui! Um forte abraço! Valeu!